nossa aula de agora é sobre Sociologia da Educação. Nesta aula, nós vamos conhecer sobre alguns dos principais representantes da Sociologia que em suas obras, em suas produções, abordaram a temática da educação. Você já ouviu falar de Augusto Comte, Durkheim, Karl Marx, já Gramsci? Nossa, pois é, esses são alguns dos principais pensadores que nós vamos discutir aqui. E eles estão presentes porque, de alguma forma, eles trouxeram essa relação da sociedade com a educação para os seus postulados, né? Entendendo a educação de uma forma, entendendo a educação de outra, é isso que a gente vai ver por aqui. Essa aula é super importante, até para você entender melhor essa relação da educação com a sociedade ao longo do tempo, as diferentes visões, né? Para você entender as propostas de cada um, para a gente poder criar essas diferenças e ampliar, então, nosso entendimento sobre todo esse repertório, que é o repertório de fundamentos da educação, onde a gente vai falar da sociologia, onde se fala da filosofia, onde se fala da psicologia, como disciplinas irmãs, que cooperam muito para o entendimento da educação em si. Então tá, essa é a aula, vocês sabem que eu sou a professora Márcia Gil e a gente vai começar agorinha. Quer dizer, já pegou seu caderno? Já tá aí com a caneta pronta para anotar essas coisas? Anotar as dicas que eu vou dando? Olha lá, hein? Vamos lá. Começando, a gente vai começar com a ideia da educação positivista de Augusto Comte. Olha o que o Augusto Comte dizia, trazia nos seus postulados, na sua forma de olhar essa ideia da sociedade e da educação. Primeiro que ele falava de uma sociedade industrial. Lembra que ele estava pensando, a gente está falando no início desse processo, né, de industrialização, e ele diz que essa sociedade industrial só pode se estruturar se cada indivíduo for educado para contribuir de forma útil e em benefício do todo social. Então, a educação é para que você seja útil para o todo social. Ok, né? Cabe à educação a formação moral dos membros da sociedade para que cheguem a um consenso com base no qual prevaleceria um estado de harmonia e ordem. Então, todo mundo tem que chegar a esse consenso, onde a harmonia e a ordem são prioritários. Olha só, pensa na nossa bandeirinha, nossa bandeira brasileira, né? Bonita, verde e amarela, ela tem um lema ali no meio. Qual é o lema da nossa bandeira? Ordem e progresso. O nosso lema é um lema positivista. A ideia de que todo o processo de crescimento, de industrialização, de progresso mesmo, só acontece se houver ordem, tá? Por isso, ordem e progresso. Essa é a ideia de ordem e de harmonia para que se alcance o progresso. Então, isso tem inspiração em Augusto Comte. Vamos continuar? Olha o que ele vai dizer, que por meio da educação, ele pensava em superar o estado de agitação revolucionária existente na Europa. Você sabe que a Europa sempre foi o berço dessas revoluções, dos novos pensamentos, né, da criação de novas possibilidades de entender a educação e de entender também a sociedade. E como é que ele queria fazer isso? Olha só, e eu vou marcar as palavras, porque essas palavras não são minhas, tá? Essa é a tradução da obra dele. Inculcando nos operários uma moral baseada na resignação à conjuntura de desigualdade social. Olha o que ele está dizendo, que essa ideia aqui, ó, como é que eu acalmo essas revoluções? Através da educação. Ó, a educação sendo utilizada como um meio para alcançar um objetivo que é político, né? E como? Inculcando aí lá, martelando na cabeça do cara, a vida é assim mesmo, resignação, 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 a desigualdade social, como se a desigualdade social fosse algo natural, que estaria inculcando. Por quê? Quando inculca, acaba o processo das rebeliões, acabam os processos dos questionamentos. Interessante isso, né? Pois é, a educação então ia servir tanto para disciplinar, quanto para adaptar os trabalhadores às mudanças que os avanços científicos e técnicos impunham ao mundo do trabalho. Então pensa, ó, disciplinar e adaptar. Disciplina rígida. Isso tudo para manter a sociedade organizada de uma forma em que as pessoas não
lutassem para mudar as suas situações, mas que se resignassem àquela situação que elas haviam herdado por nascimento. Nasceu pobre, né? O que dá, né? Essa situação é sua culpa. Não tem culpa se você nasceu pobre, não é assim? Pois é. Gente, isso é seríssimo e isso é o início desse postulado positivista, tá? Então, para isso, a gente entende que a educação tem uma grande importância no pensamento social do Augusto Comte como meio de formação das novas mentalidades necessárias para uma civilização de progresso e de harmonia. As atribuições à educação, entre as quais a tarefa de colocar em prática as ideias filosóficas e de reforma social que propunha. E ele jogava isso para a educação, porque era a educação que tinha que inculcar para formar aquele cidadão resignado. A preocupação com os estudos científicos da educação é prioritária para Augusto Comte e compõe o seu sistema de pensamento como uma doutrina responsável pela transformação evolutiva do espírito humano. O outro lado do positivismo é esse, né, gente? É o lado científico, é o lado de valorização dos aspectos da ciência. Então, ele vai tentar, através dessa doutrina, reverter o estado que se tinha anterior, que era um estado muito associado às questões da religião. Tudo aquilo que não se sabia a resposta era atribuído à divindade, aos deuses, a Deus, a Cristo, a depender da localidade, né? Então ele continua dizendo que as ideias são elas que governam o mundo e, portanto, elas devem fundamentar uma nova reorganização moral e política da sociedade. Então o homem deveria elaborar suas ideias e orientar sua vida em sociedade apoiado em conhecimentos científicos. Sabe aquela prova dos 9? Eu quero ver para crer? É isso aí. Observação pura e neutra da realidade, e por isso levaria um consenso sobre a forma mais adequada de organizar a sociedade urbana e consolidar uma ordem social, pressuposto da filosofia passiva, tornando a sociedade equilibrada e harmônica. Então ele vai olhar para essa questão da sociedade e vai entender que é possível utilizar essa metodologia científica na sociedade. Ou seja, eu vou observar de uma forma neutra, como se qualquer observação pudesse ser neutra, né, dessa realidade, e fazer com que, através da educação, se chegue a esse consenso da resignação em prol da harmonia do todo social. O Augusto Comte ele vai propor duas categorias importantes quando a gente vai falar das condições necessárias para a obtenção dessa resignação, desse estado de harmonia e de ordem. Então ele vai dizer que existe uma categoria que é estática e a outra que é dinâmica. A estática vai estudar as condições necessárias para uma sociedade se manter em equilíbrio e harmonia, estabelecendo as bases para a existência de um consenso social entre os seus membros. A dinâmica está preocupada em descrever as etapas sucessivas da história da humanidade, desde os seus primórdios até o estabelecimento do estado positivo. No pensamento de Augusto Comte, as duas categorias, tanto a categoria estática quanto a dinâmica, estão relacionadas uma à outra, uma vez que o progresso é entendido como desenvolvimento da ordem, um não podendo ocorrer sobre o outro. Então essas duas categorias estão relacionadas. Enquanto uma vai estudar essas condições para se manter o equilíbrio, a outra vai se preocupar com as etapas sucessivas da humanidade até o estabelecimento de um estado positivo, ou seja, de um estado que esteja mais ligado à ciência, à observação científica. Bom, ao pensar nessas duas categorias, ele elabora a lei dos 3 estados. Essa lei dos 3 estados diz o seguinte: a humanidade passou por alguns momentos, alguns estados. O primeiro estado era o estado teológico, então tudo era justificado com Deus. Deus estava presente em tudo, as coisas sempre acontecendo por conta da vontade de Deus. Desse estado, passamos para um estado metafísico, ou seja, no qual a ignorância da realidade e a descrença num Deus todo-poderoso levam a crer em relações misteriosas entre as coisas, nos espíritos, como por exemplo, tá? Até a chegada do estado positivo. O que é esse estado positivo? Daí vem essa ideia de positivismo, né? A humanidade busca respostas científicas para todas as coisas. Esse estado ficou conhecido como positivismo
a busca pelo conhecimento absoluto, esclarecimento sobre a natureza e seus fatos, é o resultado da soma desses dois estágios. Então, quando eu consigo somar o teológico e o metafísico, eu chego à ideia de um estado positivo ou do positivismo. Então, ele pode ser entendido como um processo de educação da inteligência humana, que leva a uma evolução dos estágios mais simples e primitivos até esse estágio mais complexo, que é científico, que é urbano e que é industrial, é o estado positivo ou o estado normal. Então, ele vai olhar essa situação. É lógico que, como tudo na vida, a gente tem vantagens e desvantagens, né? Pontos positivos e outros nem tanto. Embora ele fosse falar muito dessa questão da resignação e de usar a educação como um processo de inculcação, tá? De adaptação, de disciplinarização dos operários e dos futuros operários, né? Dos alunos e das crianças desde cedo, ele traz essa ideia da ciência, da importância da valorização de estudos científicos para que a gente possa buscar respostas aos fenômenos que acontecem através da ciência e não através das ideias mágicas, místicas, que muitas vezes ainda andam por aí, né? Comte era contrário à ideia do liberalismo, que pregava essa liberdade do indivíduo de escolher a atividade a qual ele se dedicaria, né? Então, no liberalismo, a gente fala dessa questão das aptidões individuais, né? Das escolhas e da liberdade. Comte era contra isso. E ele dizia que esse contratualismo e o liberalismo econômico levariam à anarquia, porque iam conceder a existência de indivíduos autônomos dedicados exclusivamente à realização de seus objetivos egoístas. Então, ele tinha essa aversão, essa ideia do liberalismo, essa ideia da autonomia dos sujeitos, porque, para Comte, as coisas tinham que ser impostas, inculcadas nos sujeitos, né? A sociedade industrial só pode se estruturar, tudo de acordo com ele, tá? Se cada indivíduo for educado para contribuir de forma útil em benefício do todo social. Cabe à educação a formação moral dos membros da sociedade para que cheguem a um consenso com base no qual prevaleceria um estado de harmonia e de ordem. Então, reforçando essa discussão para a gente deixar muito claro qual era o posicionamento de Augusto Comte. Então, ele começa com essas discussões, ele começa a pensar nesse estado positivismo e, seguindo o trabalho dele, tem esse sujeito aqui que se chama Durkheim. Olha o que Durkheim fala, tá? Tem uma frase do Durkheim que eu acho bem interessante, né? Ele vai dizer assim: a ação exercida pelas gerações adultas sobre as que ainda não estão maduras para a vida social tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança determinados números de estados físicos, intelectuais e morais que dele reclamam, por um lado, a sociedade política em seu conjunto e, por outro, o meio específico ao qual está destinado. Gente, olha que coisa, né? Então, ele pega aquela ideia do Comte e dá uma elaborada, né? Dá uma rebruscada. Então, tá, a ação exercida pelas gerações adultas. Então, é do adulto a responsabilidade sobre as gerações mais novas, né? Para desenvolver na criança esses estados físicos, intelectuais e morais que a sociedade política quer e aquele meio específico na qual ela está inserida exige. Ou seja, para cada meio específico, um tipo específico de educação, um tipo específico de manipulação do sujeito, né? O que Durkheim amplia nessa visão, né? Ele traz essa ideia do funcionalismo. Ele vai dizer que o objeto da sociologia é um fato social e que a educação é um fato social. Por isso ele vai se debruçar sobre a educação. E ele vai dizer que a educação é um elemento para a conservação da sociedade e para o próprio funcionamento da sociedade. E esse funcionamento, gente, é aquele funcionamento mesmo mecânico, a gente está falando dessa funcionalidade, nessa perspectiva de cada coisa estar no seu lugar, de cada pedacinho estar relacionado ao seu próprio lugar. Então, Durkheim foi muito influenciado por essa concepção comtiana, que a gente viu anteriormente, de sociedade e ciência, acreditando também nesse processo social evolutivo, regido por leis naturais, que ocorrem independentemente das ações individuais, como Comte.
Durkheim também via muita semelhança entre a maneira como se estruturou as sociedades humanas e o funcionamento dos organismos biológicos. Então, vou pensar o seguinte, olha, a gente tem, vamos imaginar que a sociedade toda é um corpo, tá? Então, vamos imaginar que a sociedade, a sociedade que é estudada como fato social é um corpo. Então, o corpo, ele tem partes e cada parte tem funções, não é isso? Então, eu tenho os pés, as pernas com suas funções, os braços, as mãos, eu tenho as minhas orelhas e o meu ouvido, que tem a sua função, então cada um tem a sua função. Então, para ele, essa ideia do funcionalismo significa que você precisa manter a sua função, essa função a qual você está destinado. Na sociedade, a gente poderia dizer que o corpo seria essa divisão por classes sociais. Então, se você nasceu pobre, você precisa se manter nessa condição social para que a harmonia e o equilíbrio da sociedade se mantenham. Essa é a questão. Essa é essa visão que esses autores têm quando a gente compara a ideia de organismo biológico. A questão principal e crucial que a gente precisa considerar é que nós somos muito mais do que um organismo puramente biológico, que nós somos sujeitos de consciência, de sentimentos, de subjetividade e de desejos que estavam fora completamente da perspectiva desses autores. E aí, Durkheim foi falando sobre educação. Então, para ele, a educação tinha essas tarefas de socialização e de individuação. O que é isso? O objetivo da educação. Ok, vamos criar o ser social, mas com base, olha a palavra, gente, em forma de coação. Ou seja, vamos coagir a criança permanentemente, tá? Pelo meio social, para quê? Para moldar a criança à sua imagem e da qual os pais e professores não passam de representantes intermediários. Então, os pais e os professores eram aqueles representantes dessa sociedade e tinham então por tarefa, de acordo com esse autor, coagir as crianças para que elas fossem moldadas de acordo com aquela imagem necessária para a sociedade. Dolorido, né? Mas tem gente que fala muita coisa até hoje assim, sabe? A gente ouve em muitos discursos isso, sabe? A gente ouve essas resignações, às vezes muito apoiadas por algumas religiões. A gente vê nos discursos políticos essa discussão de que criança a gente molda, né? É de pequeno que a gente torce o pepino, não é assim? Então, a gente se choca com a palavra, né? Com o texto, mas será que a gente se choca de fato com as ações? Essa visão é uma visão de Durkheim, que começa lá com Augusto Comte, como a gente viu, né? Deixa eu apagar para a gente continuar aqui o nosso estudo de hoje. Cada sociedade, considerada em momentos determinados do seu desenvolvimento, possui então um sistema de educação que se impõe aos indivíduos de forma geralmente irresistível. Olha o que ele diz. Se impõe e é irresistível. Não há como resistir a esse sistema educacional que se impõe sobre o indivíduo, porque se impõe é autoritário. E aí não há como resistir. E é por isso que Durkheim afirma que as novas gerações devem ser educadas levando-se em consideração que a sociedade se encontra diante de uma tábula rasa. Ou seja, ele olhava para essa geração, ele olhava para as crianças e falava assim, tudo tábula rasa. Sabe o que é tábula rasa, né? Nada. Não tem nada ali. Nós é que vamos imprimir naquela tábula rasa alguma coisa. Então, ele desconsidera completamente a ideia do sujeito. Ele desconsidera completamente a ideia da consciência, trazendo essa ideia de tábula rasa para a gente. Isso é uma ideia completamente superada por todas as áreas do conhecimento, mas à época Durkheim acreditava que era dessa forma. E aí ele vai falando muito de uma ideia de consciência, mas de uma consciência que é coletiva. Então ele vai colocar assim, ó, essa consciência coletiva seria um conjunto de fenômenos sociais que garante a existência de um tipo de solidariedade entre os indivíduos capaz de levar à manutenção da sociedade. Então ele vai falar que essa consciência é isso, sabe? Eu vou ter essa ideia de solidariedade,
para manter a sociedade de alguma forma coesa. E aí ele vai dizer que nesses estados de consciência, que para ele estão relacionados à solidariedade, um deles é essa solidariedade mecânica. E o que seria isso? Estado de consciência coletiva, na qual os indivíduos são educados de modo a diferir pouco entre si e a compartilhar sentimentos e valores, reconhecendo os mesmos objetos como sagrados. Então essa solidariedade mecânica traz essa ideia da coletividade, mas de culto a alguma coisa ou algum objeto que é considerado sagrado. Fica claro a pista que ele está dando para essa ideia desse culto. Quando a gente faz sentimentos e valores para conseguir identificar que algumas situações, alguns fenômenos podem ser considerados sagrados, como por exemplo, quando a gente tem uma solidariedade para salvar uma vida, assim em diante. Por outro lado, ele vai dizer que existe um outro tipo de solidariedade, que é a solidariedade orgânica, que é o segundo e o mais complexo estado de consciência coletiva, no qual educa os indivíduos a se diferenciar dos demais como os órgãos do ser vivo, cada qual exercendo uma função própria na divisão do trabalho social, função esta que deverá beneficiar o todo orgânico. Enquanto na mecânica a gente tem essa coisa do que é sagrado e nos une, né? Então assim, é a vida, por exemplo, na orgânica a gente vai valorizar essa ideia da diferenciação dos indivíduos. Vai valorizar a ideia de que a função é própria no trabalho social. E essa função tem que ser cumprida justamente para poder beneficiar o todo social. E aí a gente já viu que a consciência para ele está baseada nessa ideia de solidariedade mecânica e orgânica. Para ele, o método sociológico tem algumas regras. E essas regras vão ser muito focadas na ideia da educação. O objetivo da educação, a gente já leu, né? Criar o ser social com base em forma de coação permanente, exercida sobre a criança, pelo meio social para moldá-la à sua imagem, dos quais os professores não passam de representantes intermediários. Então, o comportamento das crianças, nessa visão positivista, ele não é espontâneo, ele é ensinado pelo grupo à sua volta, que impõe valores, que impõe sentimentos e costumes, como hábitos de higiene, alimentação, vestuário e etc. O processo educacional é bem sucedido, a coerção que o grupo exerce sobre cada membro nem é sentida, parecendo a todos que são hábitos naturais e espontâneos de cada um. Então ele está dizendo, isso já acontece. Todo mundo acha que é um hábito natural, mas na realidade é uma imposição. Na realidade o que acontece é uma imposição de valores, de sentimentos. A gente sabe que a depender de cada contexto cultural... Olá, meus amigos. Inicialmente eu peço desculpa para você, eu peço licença, pois interrompi seus estudos. Mas esse vídeo da Lá Concursos é um vídeo demonstrativo para todos aqueles que desejam fazer o concurso da Prefeitura de Barra do Bugres. É um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso curso. Gente, olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completo? Cara, aqui é o melhor custo-benefício do mercado. Pode ter certeza disso, o melhor custo-benefício do mercado, tá certo? A partir de 10 parcelinhas aí de R$30, você vai estar estudando com a gente um curso focado na banca Selecom, onde nós temos grande experiência de condução dessa banca. Então vem estudar conosco, quer fazer a matrícula, tem um link aqui embaixo, pode clicar e vir estudar aqui na Lá Concursos. Forte abraço, tchau, tchau!